Qualquer um que já teve a indescritível sorte de voar ao espaço descreveu a experiência como incomparavelmente memorável. A vista majestosa de nosso planeta natal, enquanto gira no espaço, tão silencioso e pacífico à distância, provavelmente deixou a impressão eterna em todos os astronautas. Porém, nem todos os relatos de experiências dos viajantes espaciais pintam um cenário tão pacífico. Na verdade, alguns astronautas já relataram experiências inexplicáveis, por vezes assustadoras, que aconteceram a eles no espaço. Agora você pode ouvir os relatos misteriosos que nos deixaram de queixo caído. Inscreva-se em nosso canal e junte-se à nossa jornada galáctica para os fenômenos e mistérios mais incríveis do espaço. Não esqueça de deixar seu like para mostrar que gosta do conteúdo de nossos vídeos. Agora vamos juntos ver os relatos controversos feitos por alguns astronautas que ganharam as manchetes. Objetos inexplicáveis. É 5 de maio de 1981, quando o cosmonauta Vladimir Kovalyonok concluiu seu trabalho na Estação Espacial Orbital Salyut. Ao olhar pela janela de sua espaçonave durante o voo de retorno, ele não consegue acreditar no que vê. Os fenômenos quase inacreditáveis que Kovalyonok observou nesse momento foram descritos pelo cosmonauta 10 anos depois, em uma coletiva de imprensa pública. Ele descreveu um objeto indefinível que parecia desafiar completamente as leis da física. O objeto tinha uma forma elíptica e parecia girar rapidamente. Depois de alguns instantes, a aparição indescritível sumiu em uma explosão dourada. Seguiu-se uma segunda detonação, da qual 2 esferas douradas reluzentes surgiram. Posteriormente, o cosmonauta percebeu uma formação de fumaça branca antes que a sua espaçonave entrasse por fim na zona crepuscular da Terra, e o fenômeno surpreendente assim desaparecesse do campo de visão do viajante espacial. Música curiosa. Em maio de 1969, os preparativos para o primeiro pouso lunar tripulado estavam a todo vapor. 2 meses antes de Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisarem no satélite da Terra, a tripulação da Apollo 10 visitou os arredores da Lua para um ensaio geral. Logo, os astronautas Tom Stafford, Gene Cernan e John Young ocupavam-se examinando o lado da Lua voltado para a Terra a uma distância de cerca de 15 quilômetros. Enquanto os astronautas tiravam fotos da paisagem lunar, porém, ruídos misteriosos emanavam de seus fones de ouvido. Parecia que os sons inexplicáveis produziam uma melodia. Ninguém podia explicar o que produzia a misteriosa música lunar. Ao todo, o fenômeno durou mais de 1 hora. Declarações oficiais mais tarde disseram que os sons eram provavelmente devido a interferências de rádio. No entanto, os astronautas envolvidos, acostumados a distúrbios técnicos desse tipo, disseram nunca ter ouvido nada parecido antes. OVNIs no pouso lunar? Maurice Chatelain, ex-chefe de sistemas de comunicação da NASA, publicou o polêmico livro Nossos Antepassados Cósmicos em 1975. Como o título sugere, o funcionário aposentado da NASA era um defensor da chamada pré-astronáutica. A tese paracientífica segue a abordagem de que a Terra foi povoada há muitos milênios por inteligências extraterrestres, que tinham trocas ativas com humanos na época. Disse que edifícios monumentais como as pirâmides egípcias ou o mundialmente famoso Stonehenge indicam os antigos visitantes. Uma passagem do livro em particular causou discussões acaloradas, a qual fala dos últimos momentos antes do pouso tripulado na Lua em 1969. Enquanto Neil Armstrong descia a escada da nave espacial, 2 OVNIs teriam sobrevoado a superfície lunar. Disse que Edwin Buzz Aldrin registrou os objetos desconhecidos em várias fotografias. Depois que Armstrong pisou na superfície da Lua, houve silêncio no rádio por 2 minutos. A explicação oficial da NASA justifica isso com o fato de que uma das 2 câmeras de televisão superaqueceu, causando a breve interrupção da transmissão à Terra. Até hoje, dividem-se opiniões sobre as imagens que foram ocultadas da população da Terra durante esse período. Neil Armstrong nunca confirmou os rumores sobre os discos voadores. Apesar disso, muitos indivíduos estão firmemente convencidos de que o primeiro pouso na Lua foi acompanhado por um encontro imediato do 3º grau. Batidas misteriosas.
Em 2003, Yang Liwei seguiu para se tornar o primeiro viajante espacial chinês da história. No entanto, a missão espacial a bordo do Shenzhou 5 foi acompanhada por um incidente extremamente estranho. Durante uma noite tranquila em 16 de outubro, Yang Liwei de repente percebeu sons inexplicáveis que simplesmente não podia encaixar em um contexto lógico. Mais tarde, o astronauta disse que soavam como se alguém batesse na espaçonave com um martelo. Levando em conta o fato de que o espaço é um vácuo que não possui meio condutor para o som, o relato chinês foi inicialmente descartado como uma ilusão sensorial enganosa. Ainda mais inexplicável parecia, portanto, o fato de que mais 2 astronautas chineses em outras missões ouviram ruídos semelhantes de batidas. Cobra Galáctica. Flunk Story Musgrave participou de um total de 6 voos espaciais. Poucas pessoas deixaram nosso planeta natal com mais frequência que o americano. Entre 1983 e 1996, Musgrave passou quase 54 dias fora da Terra. A história quase inacreditável contada pelo astronauta em 1994 permanece inesquecível. Ele relatou que em 2 de suas missões viu objetos indefiníveis semelhantes a cobras no espaço. Os objetos foram estimados em cerca de 8 metros de comprimento. Musgrave tem a firme convicção de que o universo fervilha com as mais diversas formas de vida. Basicamente, o ex-astronauta acredita que existem no universo inúmeras civilizações claramente mais desenvolvidas que a humanidade. Fenômenos misteriosos de luz. O astronauta americano Leroy Chiao uma vez disse que era o cúmulo da arrogância achar que nós humanos estamos sozinhos no universo. Essa afirmação é corroborada por um misterioso incidente que ocorreu em 2005. Durante o período em questão, Chiao esteve em serviço por 6 meses e meio como comandante da Estação Espacial Internacional. Enquanto reparava algumas antenas a cerca de 370 quilômetros da superfície da Terra, seu olhar cruzou um estranho fenômeno de luz que ele simplesmente não podia explicar. Ele testemunhou objetos luminosos dispostos simetricamente entre si. As formações lineares de luz então passaram por Chiao e desapareceram na infinitude do universo. Enquanto muitas pessoas estão firmemente convencidas que os fenômenos eram formações inexplicáveis de origem galáctica, outros argumentam que tinham, na verdade, uma origem terrestre. OVNI de forma estranha. Quando pensamos em um OVNI clássico do mundo da ficção científica, vemos em nossa mente um disco voador típico. O objeto voador misterioso que 2 astronautas, Ed White e James McDivitt, viram no Havaí não tinha, porém, nada em comum com essa forma característica. Eles descreveram um objeto metálico, de cuja fuselagem se projetavam estruturas inexplicáveis e semelhantes a membros. Objeto brilhante. Durante sua tarefa como astronauta, Musa Manarov passou 541 dias no espaço. Porém, um determinado dia em 1991 seria extremamente diferente do resto das atribuições de trabalho do viajante espacial. Enquanto Manarov estava a caminho da Estação Espacial Mir, avistou uma estrutura alongada, que ele conseguiu captar com sua câmera. Nas imagens fica claro como o objeto brilhante parece acender continuamente. Embora as explicações oficiais chamem a estrutura filmada de nada além de detritos espaciais comuns, Manarov sempre negou obstinadamente esta tese. Visões de Gordon Cooper. Quando a NASA apresentou os primeiros 7 astronautas da história em 9 de abril, Gordon Cooper era o mais jovem de todos os aspirantes a viajantes espaciais. Em 5 de maio de 1963, chegou a hora. Cooper fez seu primeiro voo espacial como parte da missão Mercury Atlas 9. 2 anos depois, o americano também faria parte da equipe principal do programa Gemini. Ainda mais memorável que os voos espaciais, porém, é uma aparição assustadora que Cooper vislumbrou já em 1951. Enquanto o então piloto da Força Aérea estava em um voo de rotina, disse que de repente encontrou um grupo gigantesco de OVNIs. No entanto, essa não seria a última visão estranha que o americano testemunharia. Enquanto Cooper estava a bordo da cápsula Mercury em maio de 1963, durante a última de um total de 22 órbitas da Terra, notou um objeto verde cintilante que parecia estar se dirigindo a ele em uma velocidade extrema. O relato do astronauta foi confirmado pelos registros da estação de rastreamento Mushia, no oeste da Austrália, que localizou o objeto em seus radares. O objeto desconhecido na superfície lunar.
Alan Bean tornou-se o quarto homem na história a andar na superfície da Lua em 19 de novembro. O astronauta, que completou seus 2 voos espaciais entre 1969 e 1973, situou uma bateria especial de isótopos no satélite da Terra durante seu pouso lunar, que forneceria a energia necessária para futuros experimentos. Após cerca de 7 horas e 45 minutos, o americano finalmente retornou a bordo de seu módulo lunar Intrepid. Porém, durante sua jornada lunar, Alan diz que viu algo brilhando na superfície do satélite, que o lembrava de couro de sapato. Até hoje, ninguém sabe do que se tratava o misterioso objeto. Alan Bean morreu em 26 de maio de 2018, com 86 anos de idade. Agora é com você. Qual relato mais o surpreendeu? Já estamos ansiosos para ler suas ideias, opiniões e sugestões sobre o vídeo de hoje nos comentários. Finalmente, sinta-se à vontade para ver as matérias empolgantes que incluímos nos créditos. Obrigado pelo seu interesse, cuide-se e até a próxima!